Boa noite mais uma vez. Como é bom poder estar aqui com vocês, como é bom poder olhar no rosto de cada um, alguns pela primeira vez, outros de forma recorrente, mas é sempre bom estar aqui cultuando a Deus, celebrando a vida em Jesus, vida possibilitada por Jesus. É sempre bom estarmos em comunidade fazendo isso. A gente poderia estar, cada um de nós, orando em casa, quietinho em casa, o frio é propício para isso, mas nada se iguala a nós estarmos fazendo isso juntos, em comunidade, cantando juntos, orando juntos e ouvindo a palavra de Deus juntos. Eu gostaria hoje de contar uma história que é bem conhecida, acredito que todos aqui já saibam essa história, que é a história de Caim e Abel. Essa história que às vezes é relegada ao cultinho das crianças, ao ministério infantil. A gente não fala tanto assim de Caim e Abel, ou da Arca de Noé, ou de Davi e Golias. Parece que são historinhas mais para as crianças, mas elas têm uma mensagem profunda para cada um de nós, e é o que eu espero que nós tiremos do texto aqui hoje, algo que fale ao nosso coração. Porque diferente do que algumas pessoas dizem, da forma como algumas pessoas encaram, eu não acho que nós estamos, ao falar de Caim e Abel, ao ler a história de Caim e Abel, nós não estamos diante de um jornal histórico, com os fatos que aconteceram historicamente, cientificamente. Eu acho que o texto não está respondendo perguntas como quando, onde, quem, como. Acho que não são essas as perguntas que esse texto está respondendo. Não se trata de algo científico. A Bíblia não é um livro de ciências querendo comprovar como, quando, onde aconteceu. Mas nós estamos diante de um relato que tem algo a nos ensinar. O que isso representa para nós? O que essa história que foi escrita nessa linguagem, uma linguagem típica de sua época, o que ela tem para nos ensinar? Eu falo isso porque às vezes a gente se perde em detalhes. A gente se perde em literalismos nas histórias. Vocês conhecem a história de Caim e Abel. Até chegar Caim e Abel, tem 4 pessoas que são citadas na Bíblia: Adão, Eva, Caim e Abel. Se você ler o versículo 17, vai dizer que Caim, após matar o seu irmão, do capítulo 4, Caim, após matar o seu irmão, ele foge da presença de Deus e se casa e tem filhos. Mas se casar com quem? Se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Quando ele recebe a sentença da maldição sobre ele, o Caim fala assim: todo aquele que me ver vai me matar. Mas quem? Se só tem Adão, Eva, Caim e Abel. Então é óbvio que essa história ela é representativa de um povo, de uma época, e não é para a gente encarar ela literalmente como se só existissem essas pessoas, e acho que nós devemos nos preocupar mais com o sentido literário e não o literal da história para ver o que ela tem para nos ensinar hoje. Isso não significa que isso é mentira, que essa história é mentirosa, significa que o objetivo do autor não era fazer ciência, mas era trazer uma mensagem para os seus leitores. E nós vamos ler Gênesis 4, dos versos 1 a 16. Essa história, a história de violência, um irmão matando o outro. Às vezes, os ambientes onde nós esperávamos que fossem os ambientes mais acolhedores, os ambientes mais confiáveis, são exatamente nesses lugares que nós encontramos ou nos deparamos com violência. Há algum tempo atrás, eu e a Vanessa, nós estávamos numa palestra com um rapaz, trabalhava para o governo federal, chamado Washington de Sá. O tema era justiça na escola, falando sobre abuso infantil. E ele estava dizendo, contando a história, dentre várias histórias que ele contou a história de uma família, onde o pai saía para trabalhar bem cedo, a mãe ficava em casa com a filha. Depois que o pai saía, a mãe dava uma olhada, saía e permitia que homens entrassem na sua casa e ficassem lá um tempo com a sua filha, criança.
Depois de um tempo, esses homens iam embora e a mãe voltava para casa. Um vizinho percebeu essa movimentação, essa dinâmica constante e começou a ficar incomodado com isso. Por que o pai sai, aí depois a mãe dá uma olhada, ela deixa que homens entrem na sua casa, ela sai, os homens ficam lá com a menina, com a criança, e depois eles saem e a mãe volta. E muito incomodado com isso e muito constrangido, eu imagino que todos nós ficaríamos, ele chamou o pai para conversar e falou: olha, eu lamento muito ter que te contar isso, mas eu preciso te contar. Quando você sai para trabalhar, passa um tempo, a sua esposa sai, ela deixa homens entrarem na sua casa, eles ficam lá fazendo não sei o que com a sua filha, e depois eles saem e a sua esposa volta. Vá um dia para trabalhar e volte para você ver o que vai acontecer. O homem agradeceu, falou: muito obrigado, eu não sabia e eu vou tomar providências quanto a isso. Uma semana depois, o vizinho apareceu morto. Porque o homem, o pai, estava sabendo de tudo, inclusive indicando colegas, amigos para abusar da própria filha, ganhando dinheiro com isso. Muitas vezes, ambientes onde nós esperávamos encontrar proteção são ambientes de violência. Quantas vezes em igrejas isso não acontece? Lugares onde a pessoa espera ficar bem, buscar a Deus e experimentar a presença de Deus, ela encontra violência física, às vezes, infelizmente, mental, espiritual, violência de todos os tipos. Quantas mulheres, a gente fica pensando em abuso de mulher, boa parte das mulheres, elas não são abusadas por um maníaco na rua, elas são abusadas em casa, pelos esposos, pelos maridos. São violentadas dentro do seio familiar. Quantas crianças não passam por essa situação da história que eu contei aqui? Então, infelizmente, hoje ainda nós vivenciamos Caim e Abel, um cenário onde acontece violência com pessoas que são próximas a nós, pessoas que nos violentam, ou pessoas violentas. Hoje mesmo eu e a Mariana estávamos conversando sobre uma história dessas que aconteceu na igreja, um homem de Deus, um homem que deveria ser confiável, que chamava crianças para brincar com a filha dele, e quando a criança ia, ele abusava da criança dentro da casa dele, e tudo indica com o consentimento da esposa. Nós precisamos tomar cuidado porque o mundo não mudou muita coisa desde Caim e Abel. Mas vamos para a leitura do texto aqui em Gênesis 4, a partir do versículo 1. Eu vou lendo e comentando, e a gente vai tentando aprender alguma coisa desse texto tão rico. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Olha o que a Eva diz quando ela finalmente engravida. Ela diz: com o auxílio do Senhor, alguma versão mais antiga vai dizer: adquiri do Senhor um filho homem. Caim é o filho adquirido, é o filho esperado. Havia expectativa para o nascimento de Caim. Não era qualquer um. É aquele filho que todo mundo ansiava, queria que ele nascesse. E então veio Caim, que foi motivo de festa para Adão e Eva. Mas olha agora o relato do nascimento de Abel, versículo 2. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Muito simplista, né? O Abel aconteceu. Enquanto o Caim foi esperado, o Caim era aguardado, havia uma expectativa sobre ele, o Abel, a gente não se protegeu e aí veio o Abel. Foi mais ou menos assim. Não havia muita expectativa, Abel veio de repente. O nome Abel significa sopro, névoa, algo efêmero, passageiro, que se vai com facilidade, não é muito notado. De repente veio o Abel. Eu acho isso interessante de nós já percebermos aqui, porque vocês conhecem a história e sabem que para Deus, o ser escolhido, o agradar a Deus não está relacionado à sua árvore genealógica, à sua família, à forma como você veio ao mundo.
Se você foi esperado com expectativa ou se você foi um acidente, não esperavam por você e de repente você chegou. Deus não olha para esse tipo de coisa. E se olha, quando nós lemos as histórias bíblicas, parece que Deus tem até uma predileção por esses que são desprezados, inesperados, esses que estão em segundo lugar. Parece que Deus gosta, Deus se agrada dessas pessoas que são inadequadas ou que não são bem aceitas. E esses irmãos nasceram, diz o texto, que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, cada um foi para uma carreira. Fora do Éden, eles têm que suar para conquistar o pão. E o versículo 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Veja que Caim não é um cara mau, não é um cidadão mau. O Caim é o cidadão de bem, religioso. Inclusive, ele é o primeiro, ele toma a iniciativa de oferecer um sacrifício a Deus. A narrativa coloca Caim em primeiro lugar como sendo aquele que pegou dos frutos da terra e levou num altar e colocou diante de Deus. Caim gostava de culto, era um homem religioso e chegava primeiro. Depois veio Abel chegando, talvez atrasado nesse culto, nesse sacrifício, nessa oferenda. E o Abel ofereceu das partes gordas dos primeiros animais. E Deus se encantou com aquilo que Abel ofereceu, mas não gostou, não se agradou do que Caim ofereceu. Por quê? Não dá para a gente ter uma certeza absoluta do porquê Deus se agradou de Abel e da sua oferta e não de Caim da sua oferta. Mas a gente tem algumas pistas. Talvez você diga, porque ali são religiões diferentes. São pensamentos diferentes. O Caim era pentecostal, o Abel era reformado. Aí Deus gostou mais do sacrifício de um do que de outro. O Caim, ele era vegetariano. Deus não era vegetariano. Aí o Caim ofereceu semente, fruta, mato. Aí quando o Abel pôs a carne para queimar, que o cheiro da gordura do churrasco chegou diante de Deus, Deus falou, é isso que eu estou falando, aquilo ali não, sai fora, com mato. Mas aí a gente estaria sendo injusto tanto com os vegetarianos, quanto com a teologia bíblica, porque lá em Levíticos, Deus legisla sobre oferta de manjares, oferta de cereais, as pessoas entregavam a Deus oferta de cereais, Deus recebia a oferta de cereais. Não se trata da qualidade ou da condição, da natureza do produto que estava sendo oferecido. Mas então, o que poderia ser? O texto diz que Deus olhou para Abel e para a sua oferta e se agradou. E Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Havia algo dentro do coração de Abel que agradou a Deus. Porque antes de olhar para a oferta de Abel, Deus olhou para Abel e a sua oferta. Antes de desprezar a oferta de Caim, Deus desprezou Caim, porque algo faltava no coração de Caim. E o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim, sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, havia dentro do coração de Abel uma fé que não havia no coração de Caim. Fé em Deus, confiança em Deus. É como alguém que entrega uma oferta, um sacrifício, dizendo, Deus, eu sei que isso é fruto das suas mãos, vem de ti. Eu confio no Senhor, por isso eu te entrego. Eu amo ao Senhor, por isso eu cultuo. Eu não estou aqui só para somar, só de brincadeira, eu estou aqui porque o meu coração está aqui. E se Caim não ofereceu sacrifício pela fé, então foi pelo mérito. Então Caim era um religioso padrão. Caim ofereceu o seu sacrifício como quem vai a uma campanha esperando que Deus faça alguma coisa por essa pessoa. Deus, eu fui os 7 dias da campanha e parece que o Senhor não fez nada por mim. O que aconteceu?
E a pessoa começa a se enfurecer diante de Deus. O semblante de Caim caiu. Caim ficou nervoso, irado diante de Deus. Existem iras que são justas, existem causas contra as quais nós devemos nos irar. Existem injustiças com as quais nós devemos nos colocar de frente, em oposição, com ira. Mas outras iras são pecaminosas. E aqui parece que a ira de Caim, por Deus não ter recebido o seu sacrifício, era uma ira pecaminosa. E então, o versículo 6, o Senhor disse a Caim. Agora você imagina Caim espraguejando, irado, nervoso, revoltado contra Deus. Se eu sou Deus, ou talvez se você é Deus, você já vinha para fulminar Caim. Quem você pensa que é, Caim? Você está maluco? Quem é você para se irar contra mim? Eu tenho motivos para me irar contra você. Agora você se irá comigo? Mas Deus vem a Caim e conversa com Caim. O versículo 6, né? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? O que aconteceu, Caim? Por que você está nervoso? Deus abre para Caim uma porta de diálogo, uma porta de conversa. E mais do que isso, abre para Caim uma porta de arrependimento. Deus questiona Caim, pergunta a Caim. Era a chance de Caim dizer: Deus, eu realmente fiquei nervoso, eu não entendi porque o Senhor preferiu a oferta do meu irmão, não entendi. Mas eu devo estar errado, então me ajuda, me ensina, porque eu quero oferecer um sacrifício melhor da próxima vez. Caim poderia ter dito isso. Mas o Caim fica indiferente à voz de Deus, então Deus dá um conselho para Caim no versículo 7, que diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo: Caim, se você viesse a mim com o coração correto, se você viesse a mim com as atitudes e com as intenções corretas, você seria aceito como seu irmão. Mas se você não se arrepender, se você não prestar atenção no que você está fazendo, saiba que o pecado o ameaça à porta. E a palavra aqui, que é utilizada nesse texto na língua original, é de um demônio mesopotâmico. Existe um monstro que está à sua porta, Caim. E isso é interessante, irmãos, porque quando Deus diz para Caim que o pecado o ameaça, Deus está dizendo: o pecado não está lá fora, Caim. Não está nas outras pessoas. O seu problema não está em Abel. Não está em mim, porque você está me culpando. Não sou eu o seu problema, Caim. O seu problema não é as questões sociais nas quais você vive. O seu problema não são os outros. O pecado que está para te tragar está na porta do seu coração, está aí perto de você. E você deve dominar sobre ele, porque ele quer te seduzir. É um monstro que se apresenta de forma muito inofensiva. Parece que não vai ter nenhum problema, está tudo bem. É um monstro, é um demônio, mas a aparência é de um galanteador, para te seduzir, para te atrair, para então te tragar. E Deus dá esse conselho para o Caim, para ele ficar apercebido. Mais uma vez, Caim poderia dizer: Deus, eu não tinha me apercebido para isso, e eu estou indo para o abismo, me perdoe, tenha misericórdia de mim, eu quero mudar. Mas o que o Caim faz? Ele ignora, ele não dá resposta, ele simplesmente ignora a palavra de Deus para a vida dele. Mais uma porta de arrependimento e de mudança de vida que Deus abria para ele, um conselho de Deus para ele, ele simplesmente ignora. E no verso 8, vai dizer que ele chama o seu irmão para o campo, para um lugar longe da família, longe da civilização, longe das pessoas, onde ele pode, enfim, executar o seu plano em paz, sem ser atrapalhado por ninguém. Caim não se arrepende, ele segue em frente no seu plano de pecar, ele vai adiante. Pessoas que não têm marcha ré, pessoas que não sabem dizer: é verdade, eu estou errando.
É verdade, eu preciso de mudança. Me perdoe, eu errei. Pessoas que não reconhecem erro, que não sabem retroceder, voltar e dizer: Deus, o Senhor está certo, a sua palavra está certa, eu estou equivocado, me perdoe, eu vou me consertar. Pessoas assim, que não voltam atrás, elas vão ter o destino do Caim. O versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Um relato simples, direto, seco, a gente não sabe se houve luta, se houve resistência, se o Abel tentou lutar ou se ele foi morto com uma pedrada por trás, a gente não sabe. Como eu disse, não é o objetivo desse relato ser minucioso, mas mostrar para nós algumas coisas. E o versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim, mais uma vez, aqui Deus perde mais uma chance de destruir o Caim, de arrebentar o Caim, de fulminar o Caim. Porque ele já questionou, ele conversou, ele deu conselho, ele deu chance, e o Caim permaneceu no erro. Permaneceu relutante, fazendo aquilo que é mal. E agora ele executou finalmente o pecado e matou o irmão dele. Mas Deus vem perguntando mais uma vez Caim, oferecendo para ele uma porta de confissão e de arrependimento. E então, o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, e aqui é desaforo demais, o Caim, além de não se arrepender, ele dá uma resposta indelicada, desaforada a Deus. Você se imagina dando uma resposta dessa a Deus? Deus pergunta: cadê o seu irmão Abel? E o Caim logo diz: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu agora tenho que ficar prestando relatórios de onde o Abel está? Se o Senhor quer saber dele, vai o Senhor procurar, sei lá, cadê meu irmão? A mesma pergunta que Deus faz para Adão, algo muito similar, quando Adão peca. Onde está você, Adão? Aqui Deus vem para Caim e fala: onde está o seu irmão, Caim? E o Caim fala: sei lá, não sou tutor do meu irmão, não tenho obrigação de saber onde está o meu irmão. E Deus continua dizendo para ele, versículo 10, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. O sangue do seu irmão está falando, está clamando. Escuta, Caim. Eu fico pensando quantas vezes Deus, às vezes, não vem para nós crentes, para nós igreja, e pergunta: onde estão os pobres? Onde estão os órfãos e as viúvas? Onde estão as mulheres agredidas, as crianças abusadas? Onde estão as pessoas que têm deficiência? Onde estão as pessoas que são rejeitadas nesse mundo? Onde estão os velhinhos solitários? Cadê essas pessoas? E a resposta da igreja muitas vezes tem sido: sei lá, Deus, agora eu sou responsável por pobre? Agora eu sou responsável por órfão e viúva? Eu tenho que prestar relatório agora de pessoas que têm suas necessidades. Eu tenho responsabilidade com isso agora. Talvez Deus venha a essa comunidade e pergunte a nós: onde está aquela pessoa que visitou vocês 1, 2 vezes? Ah, Deus, eu sou responsável agora por alguém que vem aqui uma vez. Por alguém que veio aqui 2 vezes e sumiu. Eu tenho que saber dessa pessoa agora. Não tenho responsabilidade com isso não, deve estar para lá. Às vezes, até de forma mais particular, Deus vem a mim e a você e pergunta: onde está sua esposa? Sei lá, Deus, é porque eu estou escutando a lágrima dela que caiu no chão, a lágrima dela está falando, escuta. Cadê ela? O que você fez? Onde está o seu marido? O que você fez que eu estou escutando as lágrimas dele? O que aconteceu? Onde estão os seus filhos? Por que eles estão chorando e você não está nem percebendo o que está acontecendo? Sexta-feira, na escola, a Vanessa estava comigo lá na minha escola sexta-feira e nós conversávamos com
aluna minha, e eu perguntei a ela, o que você vai fazer agora nas férias? Ela disse, eu vou chorar. E eu falei, chorar? Por que chorar? Porque agora eu vou ter mais tempo para chorar. E aí ela nos contou que ela vive uma vida em casa para agradar os pais e ela tenta viver de verdade na escola. Ela vive duas vidas e isso angustia ela demais. E ela fala que quando o pai dela viu ela chorar, ele falou, para com isso, menina. A gente chora quando alguém morre. Chorar é demonstrar fraqueza. Para com essa bobeira. E ela foi proibida de chorar. Então agora, com o pai trabalhando, ela vai poder chorar à vontade em casa. Diz ela que durante os dias de aula, ela faz uma agenda, ela sabe certinho a hora que a mãe levanta, que o irmão se levanta de madrugada, que o pai se levanta, porque ela chora nos intervalos para ninguém ver. Quantas pessoas não estão assim chorando? E nós não estamos escutando porque nós pensamos, eu não sou guardião dessas pessoas. Por que eu tenho que prestar conta disso, Deus? O que eu tenho a ver com isso? Então vem a sentença de Deus. Não é Deus quem amaldiçoa o Caim, mas Deus fala da maldição que Caim sofrerá a partir de agora. Versículo 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A terra que sempre foi íntima sua, Caim. Você viveu da terra, você tirava os seus produtos da terra. A terra que sempre foi íntima com você, acabou. Agora você vai viver separado, divorciado da terra. E então, o Caim vai dizer, disse Caim ao Senhor. E se você não conhece a história, você pensa, agora o Caim vai cair de joelhos, arrependido diante de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Eu realmente pequei. A maldição é muito pesada, eu preciso da sua graça, me ajuda, me livra disso. O Caim vai se arrepender, é agora. Mas o texto diz, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Sabe o que o Caim está dizendo para Deus? O Caim está falando assim, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, como sempre foi. O Senhor não recebeu a minha oferta, o meu sacrifício lá atrás, e agora ao me castigar, o Senhor está me penalizando com muito mais do que eu merecia. O castigo que o Senhor me deu é pesado demais para mim. O Senhor está sendo injusto na aplicação da sua sentença. Isso, como a gente dizia quando era pequeno, isso não é val. Não pode ser. Está sendo desproporcional na forma como está me tratando. E Deus, que agora sim poderia destruir Caim, porque ele já foi agressivo, ele já foi sem educação, ele já foi indelicado, ele já ignorou os conselhos de Deus. E agora chegou no máximo. O Deus vai dizer para o Caim aqui, no versículo 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim disse, diante do que eu fiz, qualquer um que souber do meu caso, do meu problema, da minha história, vai querer me matar. E Deus, que poderia matá-lo realmente ali, agora, Deus perde essa chance. E Deus coloca em Caim um sinal da sua graça, para que ninguém matasse Caim. O que Deus está dizendo é, eu não aceito o ciclo da violência continuar. Para em você, Caim. Você matou, mas eu não vou permitir que você sofra as consequências na mesma medida.
Caim teve as suas consequências, mas Deus interrompeu o ciclo de vingança, porque a violência não é algo que Deus quer. Mas Deus mostra isso aqui, é o que eu acho mais bonito em toda essa história. Não sei se vocês perceberam isso. Mas da mesma forma que o Caim é teimoso, é insistente no seu erro, é insistente em dizer não a Deus, Deus mostra uma teimosia em amar Caim. Deus mostra uma teimosia em amparar, em tentar trazer Caim de volta. A todo tempo, mesmo o Caim não merecendo nada do que Deus fez, Deus é insistentemente chato, vou colocar essa palavra, chato em tentar abraçar Caim. Porque Deus, apesar dos problemas de Caim, Deus ama Caim. Jesus morreu por Caíns. Jesus morreu por pessoas que eram consideradas seus inimigos. Jesus é o Abel perfeito que foi morto por nós, Caíns, que entregou e que verteu o seu sangue por nós, Caíns. E uma vez que o sangue de Jesus encostou no solo, esse sangue começou a clamar, não por justiça para nos destruir, mas por misericórdia e graça para nos salvar. O sangue de Jesus clama para a nossa salvação, para que nós, Caim, sejamos aceitos diante de Deus. A sua história, a minha história, não precisa ter o fim exato da história de Caim, que no verso 16 diz que ele se afastou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod. Talvez hoje seja a porta do arrependimento, a porta que Deus está abrindo para você dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, porque de fato, ouvindo a sua palavra, eu pequei, eu estou em pecado. Eu matei os meus irmãos, eu negligenciei a minha família, eu fui rude com pessoas que não mereciam isso. Eu estou em pecado, Deus tem compaixão de mim. Você não precisa se afastar da presença do Senhor, mas voltar para a presença do Senhor. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus. E eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. Talvez você esteja se perguntando: como é que funciona aqui, Vinícius? Quem é que pode participar? Eu posso participar? A minha resposta é: você que sabe. Você tem consciência do que Jesus fez por você? Você tem consciência de que Jesus é o Abel perfeito que foi morto para que pessoas pecadoras como nós, Caíns, sejamos aceitos? Você reconhece isso? Porque se você diz: eu posso, eu sou digno, eu sou merecedor de tomar desses elementos, eu sou merecedor de participar desse momento, eu recomendo você fortemente que não participe. Mas se você, olhando para o pão e o suco, representantes do corpo e do sangue de Jesus, se você, olhando para isso, se sente inadequado, imerecedor, se você, ao olhar para esses elementos, você pensa: eu não devia participar porque eu não sou digno, então você é mais do que habilitado a participar, porque Jesus morreu por Caíns, por indignos, por pessoas que se enxergam miseráveis e necessitadas da graça de Deus.